O assunto agora é o câncer gastrointestinal, um tumor maligno que se desenvolve dentro do sistema digestivo, responsável por 1 a cada 3 mortes por câncer. São aproximadamente 3.000 novos casos por ano no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre isso ao vivo pela internet é o Rodolfo Vasconcelos, oncologista de Volta Redonda. Participe, mande sua pergunta para ele pelo nosso WhatsApp 993139599. Oi, doutor, boa tarde. Obrigada pela sua participação hoje aqui no RJ. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Deixa eu começar te perguntando, doutor, como é que esse câncer gastrointestinal afeta aí o sistema digestivo? Então, Michele, são todos os cânceres que atingem o trato digestivo. Esôfago, estômago, intestino, pâncreas, que às vezes a gente esquece dele, mas ele é muito importante, e o fígado também. Então, qualquer câncer que desenvolva nesses órgãos, ele está relacionado ao câncer gastrointestinal. E existem tipos diferentes, então? Sim, sim. A gente tem os cânceres que a gente fala do trato digestivo diretamente, que é por onde a comida passa, né? Que os órgãos principais, esôfago, estômago e intestino grosso, e pâncreas e fígado. São esses os órgãos envolvidos, e cada um desses tipos de câncer vai causar um sintoma diferente. Mas, principalmente, a gente precisa conversar muito sobre prevenção, porque são medidas simples para prevenir isso, e muita atenção aos sintomas, né? Eu ia te perguntar sobre isso, sobre os sintomas, e fazer uma outra pergunta totalmente de leiga. Gastroenterite e gastrointestinal, câncer gastrointestinal, qual a relação? Nenhuma relação, pode ser um indício. Então, nenhuma relação. Os sintomas, eles podem ser parecidos, né? Os sintomas relacionados à gastroenterite, relação à dor abdominal, alteração de hábito intestinal, enjoos, isso tudo pode ser sintomas de quadros infecciosos, que são as gastroenterites, né? Tudo que é ite no final, a gente fala de inflamação, e os tumores gastrointestinais, eles podem causar também sintomas muito parecidos com quadro infeccioso, sintoma de gastrite. Por isso que os sintomas dos tumores do trato gastrointestinal, a gente precisa ter muita atenção, né? Uma dor abdominal que você está sentindo há algum tempo, sem uma causa definida, enjoo, perda de peso, alteração na forma como o intestino funciona, ele funcionava todo reguladinho, ele está mais alterado, ou mais preso, ou mais solto, a gente precisa ter uma atenção maior a esses sintomas. E, né, em relação ao câncer de pâncreas, que é um câncer que é relativamente raro, a gente não vê ele com muita frequência, mas ele é um câncer muito agressivo. Então, os sintomas iniciais do câncer de pâncreas são muito esporádicos, uma dor nessa parte alta do abdômen, um desconforto, uma perda de peso, você está perdendo peso sem fazer dieta, procura sempre o médico. Não espera ter muito tempo de sintoma para procurar uma boa avaliação médica. E tenha sempre essa preocupação. Por quê? Não existem sintomas que são altamente característicos de câncer no nosso trato digestivo. Sintomas simples, como azia, queimação, desconforto, uma dor abdominal inespecífica, já são sinais de atenção e alerta para buscar doenças graves, né? Mesmo não tendo uma característica bem definida ou unicamente definida, a relação da alimentação pode influenciar. Muito, muito. A alimentação, né, Michele, ela é tanto causa, né, de câncer. A gente tem falado muito ontem, o doutor Roberto Gil, que é o presidente do INCA, né, que é o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, que esteve aqui na nossa cidade e falou muito sobre os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? É todo aquele alimento que vem da indústria que tenha mais de 4 substâncias não naturais, né? Então, esses alimentos, eles aumentam o risco de câncer. Nós temos visto um aumento importante de câncer coloretal em pacientes abaixo dos 60 anos. E a alimentação é um fator de proteção, ou seja, uma alimentação mais natural, mais rica em fibras, com um bom controle de vitamina. Isso ajuda muito a manter o nosso sistema, né, imune funcionando, nos proteger, né, do câncer e, principalmente,
às vezes, nos ajudar durante o tratamento. O paciente que precisa de uma quimioterapia, de uma radioterapia ou mesmo de uma cirurgia, né, em algum desses órgãos, ele precisa estar muito bem nutrido para passar por esses tratamentos. Mas é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e precisamos aumentar o consumo de alimentos in natura. E, doutor, como é que é o tratamento desse tipo de câncer gastrointestinal? O tratamento do câncer, o câncer gastrointestinal, ele está dentro do que a gente chama de tumores sólidos, que são os tumores que não estão na corrente sanguínea, né? Então, o tumor, os cânceres gastrointestinais representam a maior parte desses tumores. O tratamento, em 60% das vezes, o tratamento é curativo e através de cirurgia. Por isso que esse fim de semana a gente está reunido aqui num evento de cirurgia oncológica. É muito importante a cirurgia e acompanhamento com o oncologista para associar radioterapia, quimioterapia quando necessário. Mas a gente não pode esquecer um dado que é o seguinte: 70% dos pacientes com câncer vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia com um propósito curativo. E quando a gente pega o número total de pacientes com câncer gastrointestinal, em torno de 80% a 85% desses pacientes, quando diagnosticados na fase inicial, são curados dessa doença para seguir a vida com qualidade, sem necessitar nem de rádio nem quimioterapia. Então, é muito importante o acompanhamento conjunto, equipe e um serviço bem estruturado para tratamento desses pacientes. Com certeza, doutor Rodolfo, a gente volta sempre no saúde, né? Tem que se cuidar, tem que comer bem, fazer atividade física e cuidar de si mesmo para evitar, de alguma maneira, esse tipo de doença. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no RJ. Um ótimo sábado para você. Obrigado. Abraço.